Olá, família brasileira, que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante sempre. Mais um episódio, FamilyCast entrando aí na sua casa, entrando no seu smartphone, você que nos acompanha através do YouTube e entrando dentro dessa conexão tão boa, pois eu acredito que ao decorrer do dia existem tantas más notícias que rondam a sua mente e o seu coração e é bom você acompanhar as boas novas de uma forma descontraída, de uma forma fácil de entender. E eu acredito muito que o podcast de hoje, ele renovará a sua mente. Pois muitas vezes você acha que a sua vida é complicada, mas aí você escuta da boca de pessoas que viveram na beira do precipício e conseguiram sair de lá usando um trampolim chamado fé. Você olha e diz assim, poxa, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Antes de qualquer coisa, você precisa fazer a inscrição no nosso canal. FamilyCast com TH no final, no YouTube, vá lá. Além do podcast, esse que você está assistindo, seja pela nossa TV, através do CJC, você encontrará outros podcasts, histórias de vidas fantásticas, sempre um bate-papo direto, ou como os jovens chamam, um papo reto que traz reflexão, mudança e principalmente leva para o caminho certo, que é o caminho da cruz. Como eu sempre digo, o FamilyCast não é um podcast aqui da Igreja da Graça de Aracaju. É um podcast da família brasileira, é um podcast da família nordestina, é um podcast da família sergipana, é o meu, o seu, o nosso podcast. E sem mais delongas, hoje nosso bate-papo é com um casal, esse casal bem simpático, ele que tem um jeitinho mineiro, porque viveu em Minas Gerais, trabalhou nas Minas Gerais, conheceu a cidade de Mariana e veio de mansinho e conquistou espaço no coração de Luciana, tá vendo? De Mariana para Luciana, a vida desse homem tem percorrido o Nordeste, desde Alagoas até aqui no nosso estado sergipano, e ele que não veio sozinho, trouxe a sua metade, trouxe a bênção junto. Hoje a nossa conversa será com o pastor Ribeiro e pastora Luciana. Sejam bem-vindos ao FamilyCast. Seja bem-vindo, pastor Ribeiro. Obrigado, pastor Vanderlei. Tenho certeza que esse podcast vai ajudar muitas pessoas e muitas famílias a se erguer e se levantarem em nome do Senhor Jesus. Muito bacana. Luciana, seja bem-vinda. Eu sou muito grata pelo convite e que a nossa história possa realmente ser um testemunho de vida para todos aqueles que estejam assistindo. Isso é uma grande verdade. Nós temos por objetivo que você que está em casa não receba entretenimento, mas seja impactado, pois nós acreditamos muito que através desse bate-papo, sua vida, sua família, sua casa será transformada. Eu já digo, prepare o lenço, porque hoje vem fortes emoções. Vamos começar por quem? Quem é que fala mais nessa casa? Ele ou você, Luciano? Eu. Já sei quem manda. Né? Já começamos de cara com boas revelações. Luciana, hoje você é formada, é assistente social pós-graduada e, se já não bastasse, auxilia o seu marido e também ajuda aqui na nossa sede a pastorear o corpo de obreiros e uma das partes importantes na igreja, que é a parte administrativa. Até aí tudo bem, a gente já sabe. Mas o que a gente quer hoje entender não só apenas como surgiu esse relacionamento, mas também como a centeia de fé começou a ser semeada no coração de vocês dois. Por isso eu peço que vocês realmente abram o coração, porque aqui não tem filtros. Então aqui as pessoas querem entender um pouco o que aconteceu e como hoje Deus tem trabalhado na vida de vocês. Luciana, vamos começar então. Infância difícil. Difícil. Podemos dizer que você foi um aborto que deu certo. Podemos intitular assim? Um milagre. Um milagre. Comece por aí. Então, eu vim, de uma gestação de um adolescente.
E essa adolescente, ela não tinha a maturidade na época e ela tentou por várias vezes um aborto, né? Então, foram várias tentativas naquela época, tomando chás, batendo na barriga, se jogando. Então, foram várias tentativas. Aí pode perguntar, mas como você sabe? Porque a família relatou, né? Tanto que hoje nos grupos da família as pessoas falam: olha o caroço, Lu, tu és um caroço. Porque na época era algo improvável, né, de acontecer. E a gestação, ela amarrava essa barriga, prendia a barriga para que ninguém soubesse dessa gravidez. Tal coisa, né, souberam quando veio nascer, que já não tinha mais. Ela conseguiu esconder durante... Esconder. E isso, você nasceu em 1979. Imagine, para aquela época, é diferente da forma que as pessoas encaram família hoje. Isso. Naquela época, eu acredito que os pais, os entes queridos, talvez teriam uma decepção. Ou estou enganado? Naquela época não aceitaram essa gravidez. E a minha mãe, que eu chamo de mãe, é minha mãe, né? Porque ela me adotou e meu pai, desde a maternidade, se colocaram a criar. E dali para frente, Deus assim me deu uma vida. A sua mãe, que por sinal, um grande abraço, viu? A senhora tá me devendo aquela comida. Logo, logo eu vou aí para comer aí em Arapiraca. Pois bem, ela era próxima dessa família? Como é que funcionava? Como é que ela ficou sabendo? Ela não conseguia engravidar? Como é que foi esse período até ela chegar a você? Irmã da minha mãe. Então ela era irmã da sua mãe? Isso, e minha mãe acompanhou todo o processo. Todas as tentativas. Sua mãe era mais velha? Mais velha. E ela acompanhou todas as tentativas da retirada. E ela não aceitava, ela sempre dizia: não faça isso, me dê a menina que eu vou criar. E pelas tantas tentativas, não conseguiu. Houve o nascimento e a minha mãe e meu pai me adotaram. Uau! Olha, é muito forte, hein? É muito forte. Porque imagine você que está aí na sua casa e que defende o aborto. Ou imagine você que me assiste agora e que tem uma ideia contrária à vida. E diz assim: não, quem deve definir de fato e verdade é a pessoa que está carregando aquele bebê no ventre. Nós falaremos mais sobre isso no final do podcast, mas fica aí apenas uma reflexão. Você entendeu por que nós defendemos vida? A gente volta já. Seu Isaías morreu cedo. Sim. Deixando você com Dona Leonilda. Isso. 12 anos de idade, um garoto. Como é que foi sair cedo para trabalhar para poder ajudar a colocar o pão dentro de casa? No caso, quando ele faleceu, já tinha acontecido uma separação. Há 3 anos atrás, 12, 9. Com 9 anos eles se separaram. A minha mãe, a gente foi para Curitiba e depois para Mato Grosso. E ele ficou com 2 filhos e eu fui dar um recado. Houve a separação. Minha mãe apanhou 14 anos. 14 anos. E você via essas agressões? Desde 6 anos que a gente vai lembrando, eu via assim. Ele chegava em casa, até hoje a minha mãe... Ele bebia? Bebia, ele era uma pessoa próspera. Ele chegava em casa, naquele tempo, quem tinha uma Belina 2 era, né? Era rico. Aí encostava, vinha de ré, abria a mala da Belina e já ia cantando. Ligava o som e... Lady Naura, me leve pra casa, Lady Naura. Aí minha mãe ia conversar, né? Porque o cara chegava tal, aí ele só metia o tapa na minha mãe, derrubava, espancava. E isso era corriqueiro. Chegou um dia, já
a gente com quase 9, eu ia fazer 9 anos, que ele tinha um terreno fora da cidade, a gente tava lá, e quase vizinho, meu tio também tinha um terreno, que é marido da irmã da minha mãe. E quando ele foi bater nela, foi quando ele passou para pegar minha mãe, tinha um monte de areia, eu pulei nas costas dele, foi que livrou a minha mãe. Aí a minha mãe correu e foi para o terreno do meu tio disse: aqui você não entra não. E a minha mãe foi para casa do meu tio, passou lá 20 dias preparando para ir, e ele mandando recado. E por último a tacada final foi eu pegar a bicicleta e ir na casa do meu tio dar um recado para minha mãe. Eu 20 dias sem ver minha mãe. Quando eu cheguei no terreiro, na época era terreiro, minha mãe varrendo, eu não aguentei. Aí me abracei, ela só fez uma pergunta: vamos comigo? Eu digo: eu vou. Só que eu fui embora com a minha mãe. Ele não queria ver o capeta, mas não queria me ver mais. Que coisa. Aí ele... Na verdade, como ela foi... Era uma gravidez que não era para ter nascido. A minha mãe teve... Os 3 primeiros filhos da minha mãe, eles nasceram mortos. Então, quando minha mãe ficou grávida, para o meu pai, eu ia nascer morto. Ele disse: mais um, essa mulher só dá filho morto. Então ele não queria nem saber, foi quando eu nasci. Por isso Deus também tem um plano na nossa vida grande. Que história. Que história. Aquele que nasceria morto e aquela que foi um aborto que não deu certo. Isso. Aí eu fui embora, mas minha mãe para Curitiba, e de Curitiba a gente foi para o Mato Grosso. Aí foi quando ele morreu, depois de 3 anos, 1985. Aí os filhos estavam assim, na casa da avó, na casa de um tio. E a família queria pegar os filhos. Ou chamaram a minha mãe e disse: não, eu fico com esse, eu fico com esse. Ela disse: não, nasceu daqui, só Deus tira. Se morrer, morre todo mundo junto. O que ele deixou foi 2 casinhas, e a gente foi morar e começar do zero. E a minha mãe criou a gente ali naquela situação. Então, depois da morte dele... Sua mãe foi guerreira, hein? Foi guerreira. Foi guerreira, e Deus tem honrado ela até hoje por causa dessa luta, né? Como foi a sua criação com o seu Vieira e com Dona Dilamar? Conta pra gente. Bem, falar dos meus pais. Assim, eu sou mãe, né? Ele é pai. Mas não conheço melhores. Quais eram as virtudes principais do saudoso seu Vieira? Conta pra gente. Honesto. Trabalhador. Super. Verdadeiro. O que ele fazia? Meu pai era bancário. E eu lembro, pequenininha, ele tinha uma alegria me levar ao trabalho e me apresentar, né? A minha princesa. Essa é a minha princesa. E toda vez que eu chegava no trabalho, o pessoal fazia festa, né? Então, era alegria no coração dele apresentar a filha dele, né? Ele disse: a minha filha. Me pegava na mão, andava pelo trabalho, mostrava, me ensinava como fazia. Isso pequenininha. E eu fui crescendo, ele trabalhando no banco, e saía da escola e ia pro banco, ficar muitas vezes com ele ali. Na escola, Dona Dilamar chegou a te dar aula ou ela só dava aula em casa? A minha mãe foi minha professora de História e Geografia. Certa vez, né, ela trouxe um ensinamento que eu trago até hoje, nos dias de hoje, que era o dia de ter um trabalho valendo nota 10. E era a primeira aula do dia. Naquele dia eu disse: mãe, eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, estou tão cansada. Vou dormir um pouquinho mais tarde e vou na segunda aula. Ela disse: você tem certeza? Eu disse: tenho, só que eu esqueci que a primeira aula era dela valendo uma nota 10. E acabei chegando na segunda aula. Quando eu cheguei na escola, os meus colegas, minhas amigas falaram: olha, você perdeu o trabalho, sua mãe valendo nota 10. Aí eu enchi o peito, cheguei naquela sala, olhei para minha mãe e disse: mãe, a senhora me deu 0, a senhora nem me avisou pela manhã que era a sua primeira aula, nem me lembrou.
Ela olhou assim para mim e disse: eu sou quem aqui? Eu disse: mãe? Ela disse: não, eu não sou sua mãe. É que eu sou sua professora. E eu lhe dei 0 e você vai ter que batalhar para passar de ano, porque comigo você vai ter que recuperar essa nota. Do contrário, você vai repetir de ano. Isso na frente de todos os meus colegas, né, de escola. Fez bem, mãe raiz. Mãe raiz. Gente, fortes emoções. Para você que entrou agora conosco, eu sou o pastor Vanderlei, você está no podcast FamilyCast. Estamos falando com Ribeiro e Luciana, esse casal pai de 3 filhos, e um aborto que não deu certo e um morto que nasceu. Para você que entrou agora, continue com a gente até o final. E se perdeu, vá no YouTube FamilyCast, assista completo, porque é muito forte o que está acontecendo. A gente volta já. Eu gostaria muito que você entendesse que estudar a Bíblia não pode ser apenas algo conveniente. Você tem que tornar isso uma missão. Constantemente eu me deparo com pessoas que dizem assim: pastor, como é que o senhor teve aquela revelação? É Deus quem dá? Claro que é Deus quem dá, mas tudo vem através de uma busca. Buscar-me-eis e me encontrareis. O caminho de buscar a Deus não vem simplesmente por uma ideia fantasmagórica. O caminho de buscar a Deus vem através da leitura. E se você quer encontrar o Senhor, além de ler a Bíblia diariamente, você precisa ler bons livros. E aí eu vou mais além. Se você quer pregar o Evangelho, você precisa escolher quais serão as suas referências. Pois eu acredito muito no que eu vou lhe dizer. Existem muitos restaurantes na nossa cidade, mas eu sei em qual restaurante tem o meu prato favorito. Dependendo do tipo de comida que você come, você fica empanzinado o dia todo. Ou aquela comida lhe causará um mal-estar. Você entendeu por que é necessário ter referências? E assim, todos os livros que o missionário indica são livros que são referências para nós. E eu gostaria muito que você adquirisse o livro 500 Esboços de Estudos, do F.W. Marsh. Esse livro F.E. Marsh. Esse livro é um livro que vai lhe trazer entendimento, sabedoria e visão, principalmente para você estruturar os seus sermões. Eu vou dizer por mim, tá? Eu não sei como os pastores fazem, mas geralmente quando Deus me dá uma revelação, eu costumo explicar que Ele me dá as colunas. E os estudos vão preenchendo as paredes, e muitas vezes o dicionário bíblico, pregações do missionário, até mesmo antigas pregações minhas ou orientações do pastor Jaime, eu consigo preencher. Ou uma leitura específica, vão me preenchendo aquele sermão que eu vou pregar em determinada data. E nós sempre precisamos ter sermões. Existem igrejas que o pastor prega uma vez no mês. Existem igrejas que o pastor é evangelista, seminarista, ele prega o mesmo sermão há 10 anos. Então ele vai afiando o machado. Mas nós, neopentecostais, não. Pelo menos eu e os pastores, nós pregamos segunda, pregamos quarta, pregamos sexta, pregamos sábado, pregamos domingo. E sempre precisamos ter um sermão diferente. E para isso, meu irmão, não tem jeito. Tem que estudar. Adquira agora, o site está aí abaixo, www.shoppingdopovo.com.br. Eu tenho a certeza que o que há dentro deste livro, sem sombra de dúvida, se o preço do livro for 1 milhão, pague, porque mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E aqui dentro, o nome acima de todo nome está aqui. Então vale a pena. Vale a pena. Gente, pois bem, vamos tomar uma água. Hoje a gente tá fraco aqui. Nossa produção não preparou um café. Na época que ficava aqui o Vitor, tinha sempre um cafezinho. Depois que o Aleph veio, né, rebaixou a gente, mas um dia ele vai acordando, menino novo, de Recife. Gente boa. Mas vamos lá, família. A gente sabe que a fase de juventude e adolescência é uma fase complicada para muitas pessoas.
Seu pai chegava em casa cantando Lady Laura. Como é que você absorveu isso na sua juventude? Ele bebia, ele saía, ele era de farra. Tu pegou esse espírito ou disse, não, eu vou ter que trabalhar? Então, quando ele era vivo, em todo lugar que ele ia, eu ia atrás. Quando ele não podia ir, eu corria atrás do carro. Até que ele parava, ele botava junto, então eu acompanhava ele para muito lugar. Tinha lugar que ele me enchia as mãos daquele negócio do fliperama, eu ia pro fliperama. Ele ia, e para eu não dizer para minha mãe onde ele estava, né? Então, isso aí. E com a perda do pai, a gente... Não é fácil, não, perder um pai... Que queira que não, com todos os defeitos que ele tinha, mas ele era um bom pai para mim. E... Pra família, apesar desse lado ruim que ele tinha. Mas... Aí foi a base, né? Quando ele faleceu, foi a base. Você vendo uma família que outrora, aparentemente, não faltava nada. Para você sentar... Uma vez a minha mãe sentou com a gente e falou bem assim, ó. Aqui a gente no Nordeste tem um cuia, né? E ela fazia aqueles bolinhos muito gostosos de feijão e colocou na cuia aqueles bolinhos com os ovos. Disse, na verdade, para nós, essa é a última refeição, porque não tem mais nada. E ela sentou assim e disse bem assim, vamos pedir a Deus para Deus nos abençoar. E ela, do seu modo, do seu jeito, ela falou, Deus, eu só tenho isso aqui. E essa é a minha família. Só que Deus não deixou faltar, porque Deus sempre traz, né? Ele supre. Isso. Mas era essa. Quando eu vi aquela situação, eu digo, não posso ficar. Eu falei, não posso ver minha mãe passar por isso, nem a gente passar por isso. Que a pior coisa é a hora da refeição, você não tem o que comer. Aí eu fui lá na sorveteria e falei pro cara, eu jogava a bola na porta da sorveteria, o que eu faço para vender picolé? Traga o seu registro de sua mãe. Aí eu trouxe a minha mãe, deixou o registro empenhado e fui vender picolé. Eu vendia picolé, no dia da feira meti o cacete a vender picolé. E quando eu chegava com o meu ganho, pouquinho, eu dizia, essa aqui é da senhora, praticamente eu dava para ela, que eu não ia ver aquela situação, e aí fui. Com o carrinho na porta dos supermercados pegando feira, se os outros cobravam 7, eu ia lá no cantinho, só eu faço 5. Não podia nem caçoeira da mulher. E ela dizia, você é fraquinho. E ajudava, mas pagava, e aí foi. E vai indo, vai E a indo. Lili, o Jarbas e a Giane, como é que era nessa época? Na separação, a minha mãe se separou grávida, sem ela nem sabia. De Lili, que é a mais nova. Esse meu irmão Jarbas, ele era muito novinho. Se eu tinha 12, ele tinha 5. Quem sentiu a dor foi eu e a Jeane. Sim. Porque eu fui com meu pai, eu fui com a minha mãe e Jeane ficou. Ela ficou com os problemas do meu pai. Que aí que ela mesmo conta a história, que aí ele, quando separou, ele entrou na cachaça com força. O mundo dele caiu, né? As bases dele caiu. Ele faleceu com qual idade? Ele ia fazer, parece 53. Novo, sim. Mas ele faleceu do quê? Ele bebia muito, tinha cirrose, né? Cirrose hepática. Isso, bebia com força. Com os amigos aí, isso aí era pra beber mesmo. Então, apesar de todo o mau exemplo, você acompanhava, mas precisou tomar um rumo na vida cedo para vender picolé, para poder botar o pão dentro de casa. Isso. A gente sabe, Luciana, que é criado um estigma sobre a adoção. Isso. Infelizmente, no Brasil, existe uma certa desconfiança. Sim. E muitas pessoas dizem assim, pronto, fulano é adotado, vai dar trabalho quando chegar na adolescência, terá o espírito de rebeldia. Sim. Com você, foi assim? A família esperava isso. Tanto que eu bebezinha, né? Um tio meu, ele disse, olha, não coloca essa coisa aí na minha cama, não. Porque não vai dar para o que presta. E a família esperava isso, né? Mas cresci, nunca dei trabalho aos meus pais. Estudei sempre nos melhores colégios. Se alguém conversar com minha mãe, ela vai dizer, melhor filha não existe, né?
Então, passei uma adolescência tranquila, bem tranquila. E na vida adulta ajudei todos aqueles que acharam Isso. que eu não ia prestar. Inclusive esse meu tio. Uau. Foi o que a gente mais ajudou, hein? Foi morar comigo. Uau. Muito bom. José, né? José ajudou os irmãos. Com qual idade que você descobriu que você não era filha biológica de Dagmar? De Lamar. De Lamar. Isso. Eu tinha por volta de uns 6 aninhos de 6 idade. anos. Uma vizinha, coleguinha, estava brincando e ela disse, ela chateada na brincadeira porque perdeu, ela disse: "Ah, você não é filha do seu pai nem da sua mãe." Eu disse: "Você tá doida, sua mentirosa?" Ela disse: "Não é não. Pergunte, sua mãe, pergunte." O diabo usa desde cedo, né? Ô, raça ruim tem tudo quanto é canto, né? Deus me livre. Aí eu cheguei em casa, mãe, toda indignada, mãe. E meu pai estava na sala, na cadeira de balanço, olhou, levantou: o que foi, menina? Ó, fulano tá dizendo que eu não sou não, sou filha, que eu sou adotada. Meu pai colocou assim a mão na cabeça, eu lembro. E minha mãe fez assim com a mão. Aí me chamou no cantinho. Eu já estranhei, eu digo: mãe. E aí ela contou parte da história. Aí meu pai, à noite, me levou para a igreja, que ele me levava sempre para a presbiteriana. E no caminho ele citou Efésios 1:5. Ali, eu, na pouca idade que tinha, mas lembro assim, né? Não lembro todas as palavras do versículo. Na época, hoje sei, né? Que fala: "E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade." Aí ele explicou: "Olha, eu também sou adotado. O Senhor me adotou." E ali eu compreendi, né? Digo: se o Senhor foi adotado, eu pequenininha, né? Disse: o que é que tem? Eu também sei, né? A palavra, ela preenche tudo. A palavra de Deus é muito forte. E que bom que seu pai desde cedo te ensinou aí pelo caminho. Foi. Mas me fale um pouquinho do envolvimento de Dagmar com as religiões de matrizes africanas. Como é que era esse envolvimento? Você via próximo? Como é que era a família nesse período? Parte da família da minha mãe, né? Nós tínhamos uma tia que era como se fosse a que comandava a família. E ela tinha um centro espírita e todos ali, né? Parte da família frequentava. E presenciei várias festas, né? Festa das crianças, festa disso, daquilo, outro. Só que tinha uma parte que realmente participava das coisas bem que não eram pesadas, né? As coisas pesadas. E a minha tia participava nessa área. Então, bebia sangue, raspava a cabeça. E eram legiões, né? Chegou a se entregar aos espíritos. Totalmente. Coisa braba mesmo. E aí o meu pai um dia fez uma oração nela, né? Da forma dele, fez uma oração. E ali aqueles demônios, né, pularam para fora. E ela sentiu a paz. E ele levou ela para a igreja. E ao levar ela para a igreja, ela ali aceitou Jesus. E ao aceitar Jesus, a família se colocou contra, né? Porque ela estava muito, né, ali entranhada, envolvida. Né? E era algo assim, quando ela chegava, todo mundo achava, né? Olha, lá vem a crente. Mudança verdadeira da água para o vinho. Isso. Uma transformação. E é isso que vai acontecer na sua casa. Daqui a pouquinho nós vamos orar pela sua família. Eu não disse que seria muito forte. Então, preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Hoje você fará uma oração, que essa oração alcançará os seus entes queridos.
e trará livramento e salvação para aqueles que ainda estão presos nas garras do diabo. Tá certo? Gente, nós estamos conversando com José Ribeiro e com Luciana. Eu tenho usado esse jargão com respeito a eles, mas tudo que nós conversamos nos leva a isso. Luciana foi um aborto que deu errado, José Ribeiro, um morto que nasceu. Então, nós estamos vendo o poder de Deus desde o ventre do ser humano e o plano de Deus sendo estabelecido. Vamos falar um pouquinho de coisa boa. Luciana, eu sei que com 8 anos aceitou Jesus na igreja com seu pai, na presbiteriana. Você, Ribeiro, quando foi o primeiro contato que você teve com a fé? A partir de quando você ouviu pela rádio, assistiu pela TV, sua mãe, ou você passava perto de uma igreja? Como é que foi esse primeiro contato? Eu vim de uma família bem católica, tanto de um lado como do outro, que odiava crente. Queria ver o cão, mas não queria ver um crente. E a gente vai com a convivência com aquilo. E eu também tinha isso, né? Eu passava nas igrejas dos crentes e jogava bomba. Oxe. Eu dizia, toma, irmão. É o Ribeiro Bin Laden? Era. Jogava bomba. Tempo de junho, né? De toma, irmão. Pá. Era assim que eu fazia. E mais raiva eu fiquei que eu fui entrar numa Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tradicional tem um porteiro, né? Sim. Eu vinha com a camisa aberta, com a correntinha. Disse, aqui você não entra não. Tira a correntinha que você entra. Falei, que desgraça é essa? Posso entrar dentro de uma igreja por causa de uma corrente? Vou meter bomba na igreja. Eita. Aí era assim, Aí, o que acontece? Eu fui trabalhar perto da igreja, na mesma rua da igreja. E aqui no Nordeste é só para cada pessoa ter um sol, né? Sim. E tinha um camarada que andava comigo, que eu conheci ele perto do trabalho, ele disse, aí eu pego água na igreja dos crentes. Eu digo, vou lá nada atrás de uma água. Mas teve um dia que nem tava o cara para buscar água, nem tinha ninguém. Eu fui buscar água na igreja. E os obreiros disseram, não pode entrar. O culto começou, não, só quero uma água, pode beber. E eu bebi da água, digo, rapaz, meu conceito, que água boa, rapaz. Bebi água, enchi o recipiente de água, voltei, bebi mais água. Aí eu fui fazendo amizade com os camaradas, que quando acabava o culto, eles iam comprar naquele estabelecimentozinho que eu tinha lá. Sim. Eles iam comprar house, comprar pipoca, comprar essas coisas que eu vendia. Ali você já tinha um pequeno negócio? Já tinha. Aí eu fui e chegava os obreiros e vinha todas as obreiradas. Tinha a faixa de uma 90 obreiros da igreja. Sim. Então eu digo, opa, aqui é o lugar de ganhar dinheiro, porque eu tô perto, os irmãos vão tudo comprar. E eu fui fazendo amizade. Aí eu digo, esse cara tá na igreja, o mais malandro da cidade, que dava trabalho à polícia, agora é crente. Eita. Aí eu fiz amizade com ele foi contando e foi me convidando. Aí eu... Foi testemunhando e você foi entendendo. Aí o último agradável, encontrei o camarada que era viciado nos videogames comigo, naquele tempo, nos fliperama. Sim. Eu digo, o que é que você tá fazendo aí? Eu tinha sentido falta dele, que ele tinha sumido uns 3 meses. Lá do videogame. Do videogame. Ele, não, agora eu sou crente, com aquela carinha assim de obreiro. Eu digo, você nem convida, rapaz. Aí por isso eu fiquei incentivado. Comecei para um culto de sexta-feira. Foi eu, esse carinha que buscava água. Ele chegando na igreja, ele manifestou com o bitelo de um demônio. Aí o pastor perguntou, quem tá com ele? Eu digo, eu vou dizer muito. Se era 5 para segurar um cara desse tamanho. Quem tá com ele? Depois que o pastor insistiu muito, eu digo, eu. Aí o demônio contou a vida ruim do cara. Eu digo, rapaz, com quem eu andava eu não sabia. Aí fui na sexta. Agora nessa sexta eu passei mal, que eu via... Quando vinha as obreiras, eu fechava os olhos, mas eu tava sentindo o corpo assim. Aí só vinha dia de sexta-feira. E uma coisa o pastor falou no dia que eu fui para assistir o culto mesmo, ele disse, se na sua casa tem briga, se na sua casa tem isso, tem demônio. Eu falei, eita caramba, na minha casa então tem um bocadinho de demônio. Aí ele deu a solução, disse, se você quer que isso acabe, Jesus é a solução. Fique de pé que nós vamos orar. E realmente Jesus foi no trabalho, eu comecei a ir. Aí um obreiro disse, rapaz, você só vem na igreja dia de sexta, dia de domingo aqui é o bom.
para buscar o Espírito Santo. Aí começou a falar do Espírito Santo, que eu quero esse negócio para mim também. Aí fui indo na sexta, aí o pastor, mas para o Espírito Santo habitar, você tem que se limpar. Aí começou a falar da limpeza. Eu falei, tirar o que não presta. Aí eu fui compreendendo. Falei, realmente não vai habitar aqui não. Aí eu fui me limpando, foi o passo. Aí foi. E estamos aí até hoje. Uma história escrita pelo dedo de Deus. Como é que foi aquele culto especial onde realmente Deus tocou no seu coração? Pois até com o braço quebrado você foi. O que aconteceu? Conta pra gente. Então, após a conversão da minha tia, ela disse, você vai comigo para a igreja. Porque o meu pai, ele era o evangélico que só ia nas datas comemorativas. Entendi. Aniversário da igreja, uma campanha especial. Ele não era assíduo. Era o crente Santa Ceia. Eu sempre lembro do meu pai pegando a minha mão, levando para as festividades da igreja. E ela disse, não, você agora vai comigo, todos os dias para a igreja. E aí mexeu com a minha mãe. Minha mãe não, sempre se posicionava contra. E eu, depois de aceitar Jesus, eu tinha sede de conhecer, né? Mesmo na escolinha da igreja, eu queria estar ali participando, estando. E chegou um dia que a minha tia chegou para me buscar com os meus primos e a minha mãe disse, daqui hoje ela não sai. Aí a minha tia disse, ela vai sim. E a minha mãe não vai, ficou aquele vai, não vai. Uma pegou num braço, outra pegou no outro. E a minha tia, ela vai. Ela disse, quer ver que ela não vai? Ela, puxou de vez o braço. Quando puxou, quebrou. Que eu senti. A minha tia, você quebrou o braço da menina. Ela disse, não, mas não fiz porque quis. E ficou aquela coisa. E fui para emergência. Engessou o braço. E com o braço engessado, à noite eu fui para a igreja. Fui para aquele culto especial. Então, eu lembro, assim, que nada impediu, né? Muitas vezes eu tinha que... Minha mãe professora corrigia muitas provas. E meus primos chegavam, davam o sinal que estava na porta de casa. Eu colocava o lençol em cima, assim, da cama e pulava a janela, pulava o muro, ia para a igreja, assistia o culto. Tinha dia que o pastor demorava mais um pouquinho. Eu digo, Jesus, o pastor está demorando, vou apanhar. Pulava de novo o muro, pulava a janela, ficava lá deitada. Quando minha mãe ia deitar, ela abria a porta do quarto e dizia, minha menina tá deitada. Mas eu já tinha ido cultuar. Já tinha ido cultuar. Tem gente que pulava a janela pra fazer bobagem. Pulava a janela pra buscar Deus. Pra buscar Deus. Vamos lá. Como que o vendedor de confeito pros crentes conheceu a puladora de janela? Quando foi esse encontro que realmente começou a mudar a vida dos dois? Conto. Então, na realidade, ele foi a uma casa vizinha que era uma família que era frequente na igreja. Ele havia deixado a obra com o intuito de cuidar mais da mãe dele e ele foi interessado na vizinha. Então, na verdade, nesse período que você foi para a igreja, você se lançou completo. Sim. E fez a obra. Fiz a obra. E saiu da obra. Vamos usar esse termo aí. Mas foi bem por aí. Só que no caso da vizinha dela aí, eu não fui para trás da vizinha, fui levar o Sérgio, que era meu amigo, foi fazer a média, porque eu era conhecido bem da família. Foi Sei. Entendeu? Sei. Tá ligado? Sei. Então quer dizer que o Sérgio, né? Sérgio. Mas na verdade, pastor... E o Sérgio não tá aqui para se defender. Então deixa para ele. Mas na verdade, aconteceu um fato que a gente muito imaturo, certo? E ocorreu que eu me ausentei da obra, que eu estava na obra 100%. Voltei, fiquei como obreiro, mas passei 6 meses ali sem continuar na obra 100% como eu estava. Isso é importante a gente falar. Por que você saiu? Você não estava preparado? E esse período que você ficou fora, era a mesma coisa? Não, nunca é.
Não é bom. Um conselho que eu dou assim: o cara, quem tiver o seu chamado para fazer a obra, ele não fuja dele, não. Na verdade, eu não fugi. Foi uma opção que eu tive que fazer naquele momento. Para cuidar de sua mãe. E após 6 meses eu voltei, entendeu? 6 meses, 7 meses não passou muito tempo, não. Eu voltei. Mas não foi bom, não, porque eu vou ser bem sincero: quem é do altar não pode ficar sem o altar, não. Pois bem, quem é do altar não pode ficar sem o altar, porque a Bíblia diz em Levíticos que o fogo nunca se apaga no altar e todas as manhãs o sacerdote lança a lenha. Está em tempo de você voltar e assumir o seu chamado. Gente, o tempo corre aqui, mas eu quero dar um desfecho a essa história, que se a gente terminar agora, quem está em casa não vai nem me mandar e-mail ou mensagem, vai vir aqui me buscar, né? Então vamos lá. Você foi levar o Sérgio, não é isso? Isso, o Sérgio, né? Paulo Sérgio. Não é o Sérgio Malandro, não. Ah, Pois bem. Tu foi levar o Sérgio e de repente você disse: pronto, Sérgio, tu tá organizado aqui, mas eu vi outra coisa que vai me organizar. Foi assim? Isso, foi. Foi. Foi por aí. O caminho foi isso aí mesmo. Foi por aí. Seus pais muito duros. Como é que receberam a visita do homem vendedor de confeito e ex do altar? Então, quando ele apareceu, né? Apareceu de mansinho, todo dia ele ia por lá. E a minha mãe, muito observadora, ela disse: ó, tô achando que aquele menino branquinho tá de olho em você, hein? E foi. Sai dessa. Aí eu disse: não, que nada, mãe. Ela: tenho certeza. Eu sei onde ele mora, quem é a mãe dele. Ixi. Com que ele trabalha, de onde ele veio. Ficha completa. Já pesquisei tudo. Ué. Ele é crente. Sai desse negócio. Aí eu disse: ué. Mas aí ele insistiu, né? Foi insistindo, foi chegando. Minha mãe, mansa ou brava? Braba. Era braba. Dona de Lamara brava. Era. Hoje é tranquilo. Pelo Hoje que vem aqui, a gente bate o passo. Eu digo bem assim: vamos ver como é que tira essa brabeza dela, né? Às vezes quando eu chegava lá de tarde, na bicicleta, uma caixinha com fruta, inhame, essas coisas, eu digo, eu vou ver se ela gosta dessas coisas. Aí chegava com laranja, umas frutas lá, botava inhame, botava uma macaxeirinha boinha, botava um quilinho de jabá. Eita. Eu digo: olha que eu trouxe, lembrei da senhora, vou ver se ela tem coração. Se ela tiver coração, nós já quebranta. E assim foi acontecendo. E realmente ela estava protegendo dela. A gente, para proteger o nosso, ficar bravo, né? Mas ela foi uma boa pessoa. Bom, apesar do seu Isaías ter partido, a partir do momento que você namorou, vocês namoraram pouco, muito tempo? 95, né? Nós começamos em 2 anos a 3 anos de namoro, 95. até o casamento. E casamos em 98. Foi isso. Quem foi seu Antônio Vieira para você? Ela chora, mas para mim a pessoa do seu Antônio, só um minutinho. Eu tive um pai, um amigo, e são essas palavras porque Deus me deu uma pessoa muito boa na minha vida. Um amigo mesmo. Não era nem um sogro, era um pai. Conselho nunca recebi de ninguém igual eu recebi dele. Nas minhas andadas com ele, que a gente andava muito, conversava muito. E para mim foi um amigão e um pai. Foi mais do que um sogro. Acho que se eu posso usar, eu ganho o maior prêmio do mundo casando com ela e
tendo o seu Antônio da minha vida, porque deixou um marco. Isso é muito importante, Isso. porque geralmente tem algumas pessoas que dizem assim: chegou um genro, perdi uma filha. E a grande verdade, quando você chegou, Sim, você ganhou um pai e ele ganhou um filho. isso foi. Como é que você enxergava essa relação dos dois? Ixi, meu pai era um grudo com ele. Então, chegou uma época, lá em Mariana, no caso, ele foi para trabalhar e aí meu pai, nós tínhamos o quê? 6 meses de casado. Isso. Meu pai olhou e disse: ó, eu vou mandar um valor para Ribeiro deixar de ser empregado para ser o dono da empresa. E aí mandou. Na época você vendia colchão? Eu vendia todo tipo de móveis na época. Cama, colchão, guarda-roupa, armário, tanquinho, fogão, mesa com quatro 6 cadeiras, enfim, guarda-roupa, tudo. Vendia. Era uma loja completa. Era que abria-se a empresa, comprava, que na verdade eu só comprava o que eu vendia. Comprava nada mais. Só sofá que a gente vendia muito e colchão, né? Colchão a gente comprava bastante, deixava lá no estoque e sempre comprava mais. Era sofá. A gente comprava sempre 5, 6 peças a mais. Mas a gente só comprava o que vendia. Se eu vendesse, eu tirava o pedido, mandava para a empresa trazia. Quando... É uma forma de não errar. Isso. E prosperou? Foi bênção. A gente começou e Deus abençoou bastante. Como você conciliava sua fé com esse período de vendas ou deu uma esfriada nesse período? Nesse período eu passei um período muito delicado. Eu digo inexperiente e que eu tomei um rumo de realmente me ausentar da obra. Foi uma decisão minha. Eu saí da obra mesmo. Dessa vez eu saí pra sair mesmo. Até eu falei pra Deus, falei, ó, se o senhor me quiser dentro da igreja de novo, pode mandar um raio e me matar agora, porque eu não volto mais não. Quero nem saber. Não volto nunca mais. Eu passava dirigindo na porta da igreja, a primeira coisa que eu fazia era virar assim, ó. Digo, não volto mais pra igreja. Foi nesse período que nasceu Marco Antônio? Marco Antônio. E isso era um acordo entre nós, porque aos 15 anos de idade, a igreja, né, que eu estava com a minha tia, ela se dividiu. Então, eram 2 pregadores, um titular e um auxiliar. E na época o auxiliar causou, né, essa divisão na igreja ao ponto que eu não poderia acompanhar. Então eu fiquei, lá ficaram cerca de uns 9 idosos e eu como adolescente na igreja. Pastor Raimundo, né? Pastor Raimundo, né? Vivo até ele hoje. vai assistir isso aqui. Mande um Vai abraço lembrar. para ele. Grande abraço, ó, bênção de Deus na minha vida. Amém. E ali ficou o pastor Raimundo e depois ele foi transferido e eu como jovem, única jovem, com 9 pessoas na igreja. E aquilo me decepcionou demais. E você também tomou a decisão de... Eu tomei a decisão, eu disse, não, nunca mais eu me coloco para fazer a obra. O coração do homem é enganoso. Isso. Enganoso. A gente sabe que, infelizmente, eventos como esses acontecem. E às vezes as pessoas olham mais para os homens do que para Deus. Foi o que aconteceu. Foi. Olhar para o homem e esquecer-se de Deus é um caminho muito complicado e que trouxe sérias marcas para ambos. Sim. Então Marco Antônio nasceu nesse período de revolta de vocês dois. Isso. Foi planejado? Não foi planejado? Não falamos planejado. Assim, a gente, né, tava começando aí o casamento e
como eu não me adaptava às medicações, Marco Antônio veio. Então quer dizer que você saiu de Arapiraca para Mariana? Para Mariana, Minas Gerais, assim que casamos. Como é que foi esse período, tirando os perrengues, Certo. Não, em Mariana? na verdade, eu trabalhava com um camarada que era de Minas. Eu trabalhava cá. Como ele teve uns problemas na empresa, era uma sociedade que estava se desfazendo, e ele disse, eu vou investir em Minas, você que vai comigo. Eu fiz um contrato com ele e fui, passei 2 anos e quase 3 anos trabalhando para ele, fazendo a base. Fui e disse para ela, nós já era noivo, né? E tô indo, assim, assado, só dá para se ver agora em 6 meses. E aí eu fui, trabalhei o primeiro ano, que foi de base, e se der eu fico, se não der eu volto. Aí Deus foi abençoando, eu trabalhando bastante. Aí depois casamos, não foi? Voltei para casar, trabalhava de domingo a domingo. E voltei a casar, casamos e trouxe ela para cá e para lá. Vamos viver a vida. Mas Deus honrou bastante, sabe? Deus honrou o fruto do trabalho. E Trabalhava com honestidade? sim, trabalhava. Tinha clientes fiéis? Tinha. Fazia no carnê, na Fazia confiança? no carnê. Nesse tempo a gente trabalhava com cama, mesa e banho. Sei. Não era com móvel, não. Vendia na porta da casa? Vendia na porta. Parava fiorino, Sei. saía com as coxas, não sei se você conhece, coxa com rolo e mastelacê. É umas coxas bonitas que a mulher ficava doida quando via. Aí o cara que eu trabalhava, ele só gostava de tomar café na casa dos outros, mas não gostava de vender. E eu tava para aprender com ele. Como é que eu vou aprender com um cara se ele não vende se só ele café? não vende? Aí eu falei, Senhor, como é que eu faço aqui? Porque se eu ficar tomando café, eu não vou vender nada. Sim. Aí eu deixei ele tomando café na casa de uma pessoa, vou lá no carro, peguei 2 coxas e saí na rua. Aí o povo, ei, essas coxas, eu digo, opa! Aí vendi, quando ele saiu da casa da mãe, eu ter vendido o carro todinho de coxa. Eita, rapaz. Aí eu falei, rapaz, não é que o negócio é bom. Aí peguei nessa pegada todo dia. Encostava o carro, eu pegava as coxas e toma. E de uma coxa saiu outras coisas. Quando pegava uma noiva é que vendia, né? Que era enxoval, cama, mesa e banho. E a gente tinha nossa região. E trabalhava na região o mês todo. Trabalhava como vendedor, vendia. Aí depois, com o passar do tempo, o patrão me chamou e disse, olha, eu ter outra proposta para você. Além de vendedor, você quer ser o meu cobrador? Eu digo, bom, você vai passar 10 ou 12 dias sem vender para cobrar. Eu falei, rapaz, que eu vendia bastante. Aí ele disse, não, vou pagar uma comissão para você. Você sabe onde está o meu dinheiro, então eu vou lhe pagar. Quem cobrar verá ele e outra pessoa. Você quer? Eu quero. Então eu vendia e cobrava. Então eu ganhava 2 dinheiros, né? 2 comissões. Só a comissão das cobranças já era um bom salário. Aí foi assim, depois ele mudou de ramo e a coisa ficou meia. Foi nesse tempo que a gente já tinha casado e já estava ali, eu já estava preparando, tinha um dinheirinho guardado, pouco, mas eu digo. Ele também era uma pessoa muito ignorante. Eu digo, rapaz, esse cara... Aí foi quando Deus deu a vitória e eu digo, agora já era. Aí fiz um acordo com ele e fui embora trabalhar. Bom, vida próspera. Tava abençoada, né? Vendendo bem, apesar das dificuldades da outra cidade, superando, clientes fixas. Sim. Sabia aonde estava o peixe e ia pescá-lo. Isso. Mas ainda havia algo que você tinha abandonado. Aí foi o peso, né? Porque eu comecei a voltar devagarinho para a igreja. Ia na quarta, recebia, depois voltei na sexta, ia domingo de manhã, né? Isso começou a incomodar ela, o bicho começou a pegar. Teve um dia que eu cheguei da igreja e as portas estavam fechadas. Oi, como é que eu vou entrar aqui? Só que ela esqueceu a janela aberta e eu ainda pulei. Era assim, eu comecei a pagar um preço e eu sei, o divisor foi no dia da vigília da virada. Foi. O pastor marcou a vigília e nós morávamos em cima, não morava embaixo, o camarada de cima. Ele tinha convidado a gente para churrasco. Para churrasco e a viúva também. Ó. Você lembra da viúva?
Falei, rapaz, Luciana, é o seguinte, eu não vou nem pra cá, nem pra cá. Eu vou pra igreja. Aí ela disse, mas a viúva chamou. Não, eu já sabia o que ia acontecer. Eu tava num caminho tão bom ali. Aí aquele dia foi o marco. Foi quando saí daquela vigília. Ele foi sozinho? Foi sozinho. E ela também ficou em casa, não foi pra lugar nenhum, ficou brava, ficou mais brava ainda. Mas ali foi o divisor. Mais na frente o Espírito Santo começou a incomodar. Começou a incomodar. E eu não fui entendendo, fui conversando com Deus, mas Senhor, minha vida tá estável. Eu já falei pro Senhor que eu não quero voltar. No mínimo pegar o jornal e evangelizar. No mínimo eu queria isso. Falei pra ele, no máximo, né? Quer dizer, no máximo, acabou o culto, eu saio com o jornal, faço o evangelismo. E eu fui buscando e o Espírito Santo agora começou a me incomodar com força. Eu assisti o missionário, pastor Jaime naquela época, ó. E eu saía da igreja, assistia um determinado pregador de manhã e o missionário, o pastor Jaime à noite. Principalmente o missionário. E depois desse período eu não consegui dormir mais. Eu saía com as camas para entregar e na roça, era a roça, entendeu? E eu ouvi aquela voz, eu te chamei para isso. E aquilo começou a me incomodar, igual o japonês. O chinês. Falei, meu Deus. Réplica boa. Falei, mas Senhor, depois de tudo isso aqui, que eu tudo tá dando certo. E começou a me incomodar de maneira grande. Aí tem o outro lado, tinha ela, mas nesse tempo, quando Deus chama das ferramentas, eu coloquei ela na mão do Senhor, que ela não queria voltar, ela não queria. Aí eu cheguei em casa uma determinada vez, ela tava com o menino, postou que a garagem, botava o carro e já saía para casa. Aí ela tá trocada com o menino no braço. Eu falei, o que aconteceu? Tá faltando leite, tá faltando Mucilon, fralda? Não. Podemos ir para a igreja? Eu falei, tá cara. Aí eu entrei, fui pro banheiro, né? Tomar meu banho e digo, agora vamos ter uma conversa, Deus. Deus, eu sei que o Senhor tá aqui, o diabo tá aqui. Então vamos conversar nós três. Primeiro, eu não me alegro, Senhor, porque ela tá indo. Se ela tá aí, ela tem que ficar. E diabo, eu te repreendo, você não vai me enganar, não. E eu não tô feliz porque ela tá indo. Minha felicidade é se ela ficar. Aí fomos, ela assistiu o culto, então Deus usou uma obreira. Conversou, a obreira eu fiquei até depois bravo. Porque todo dia que eu chegava do trabalho, a obreira tava na janela conversando com ela. Eu falei, rapaz, essa mulher não tem o que fazer, não. Meu Deus do céu. Só que Deus estava preparando o campo, usando aquela obreira. Aí tinha dia que eu não queria ir, estava cansado. Não, vamos, aí a gente ia. Daqui a pouco o fogo acende e só sai. Depois que o fogo acende, aí começou, né? Nessa época você era cabeludo, magrinho. Eu era magrinho, né? Magrinho, tinha cabelos longos? Não, tem um cabelinho bom. Tem foto aí, produção? Tem? Tem. Tá certo. Tá aí, vai aparecer pra quem tá em casa. Tá tudo preparado. Como é que Deus trabalhou com você e como é que foi esse dia que você disse, eu quero ir? Então ele chegou. Quando ele chegou, eu estava trocada, grávida de Léo, com o Marco Antônio no colo. E aí ele tomou aquele susto. Né? Disse, eu vou. Foi quebrantando o coração. Porque na minha visão distorcida, eu pensava, se eu voltar, eu vou querer fazer a obra. Foi aí, nessa época que você começou a assistir o missionário? Foi. Assisti assim como ele, mas ainda assim eu ficava resistente, porque eu disse, se eu voltar, eu vou querer fazer a obra. E se eu me decepcionar? Então, a falta de maturidade aos 15 anos, Deus foi tratando ao longo do tempo. E aí, quando retornei com ele, congregando, teve um dia que ele chegou e disse, falando com Deus, estou pensando em vender tudo, e retornarmos para Alagoas
E lá vou aguardar a direção de Deus, porque eu quero voltar a pregar. Aí foi aquele baque. Eu disse, tá louco, né? Tá doido, porque uma vida estável, né? O Leandro tinha acabado de nascer, loucura. Coisa de louco, né? E aí, carro, empregado, fábrica de sofá. Eu tinha uma loja de presentes, coisas de presente. Então, tava tudo certo. E eu pensava, não... A popa, né? Eu disse, não, ele vai mudar de ideia. E aí foi quando ele tinha um quarto de oração, que era o último quarto da casa, e eu encostei e ouvi. Ele estava orando assim, Senhor, não dá, eu não posso, eu quero, mas não posso, mas eu não posso, eu tenho um impossível. Ela não vai querer, não. E aí eu disse, meu Deus, então eu sou impossível, né? E ele decidiu e vendeu. Em 3 meses ele vendeu tudo e partimos para Alagoas. Imagine chegar, a família ficou chocada, né? Chegamos, Leandro tinha 3 meses, foi? E lá aguardamos. Ele pedindo direção a Deus. Foi quando surgiu propostas, né? Algumas propostas esquisitas. Veio né? de todo lado, né? De todo lado. E eu fui assistir no missionário, as mensagens com o pastor Jaime. E Leandro, ele tinha uma anemia grave. Que assim, ele não tinha força, era bem fraquinho, amarelinho. Então, era algo que... era algo que, assim, na época, a mãe dele... Verdade, a mãe dele trabalhava no hospital e eu conseguia, assim, né, as consultas e a médica sempre dava, assim, um diagnóstico negativo. E Leandro não reagia como uma criança para os meses que ele tinha. E numa oração à tarde, o missionário pregou e ele disse, faça aquilo que você não pode fazer. Só que nessa hora, minha mãe estava ao meu lado e eu nunca tinha visto a minha mãe sentar e dobrar as pernas. Que ela havia levado uma queda do pé de tamarindo aos 15 anos e minha mãe sentou e dobrou as pernas. Eu olhei para ela, nunca vi minha mãe sentada dobrar as pernas. E eu pensei, Deus agiu aqui agora, então pode agir na vida do Leandro também. Isso só na minha mente. E Leandro tinha exames marcados durante a semana. Foi quando foi feitos os exames. A médica recebeu. E ela disse, o que você fez com esse menino? Com a cara assim de assustada. Eu disse, eu dei a medicação que a senhora falou. Ela disse, então vou repetir os exames, porque aqui não tá dando nada. Não, tá errado. Manda de novo. Aí fura o menino de novo. Sangue de novo. Voltou o exame. Não deu nada. E após essa cura, né? Porque foi para nós foi uma grande bênção, porque era hospital, né? Toda semana com ele. Ele recebeu 2, né, conhecidos que já estavam aqui, né, na obra de Aracaju. Não foi isso? O que vinham para Aracaju. Isso. E aí foi o start de vir, trazer tudo. Não foi fácil. Imagino. Sair de uma vida estabilizada, vender tudo e começar praticamente do zero. Isso. E fazendo o que um dia você tinha abandonado. Isso. Porque vem aquela acusação. Isso. Será que vai abandonar de novo? Pra gente concluir, quem tá em casa está curioso. Essa decisão, ela mudou muito a vida de vocês. Mas valeu a pena? Valeu. Eu digo assim sempre, se fosse preciso fazer tudo de novo, eu iria fazer. Porque hoje eu entendo, e se eu puder ajudar uma pessoa a não largar o seu chamado, que ela não largue, porque ela tem. Nós temos exemplo como Jonas, né? Foi parar no vento da baleia.
E tantos outros que largaram seu chamado. Quantas pessoas tem aí largaram seu chamado? Então, eu sei o que eu passei. E o preço que eu paguei. Mas valeu a pena fazer tudo de novo. O preço foi caríssimo. Caríssimo. Mas Deus honra. Sua relação com Dona Dilamar, a gente sabe que é muito bonita. Sua relação com a sua mãe biológica, como é? Eu recebi, né, os meus pais biológicos quando era criança em casa e fui me adaptando. Não tinha o sentimento de filha para mãe, que na época ela tanto desejava, mas houve um relacionamento de sobrinha, né, para tia. Se inverteram. As coisas se inverteram. E na necessidade, algumas vezes nós estivemos em São Paulo, ele também já esteve, já estivemos hospedados na casa dela alguns dias, né? Sim. E é um relacionamento de sobrinha para tia. Como Deus supre. Não é? Pois até o pardal encontrou casa, andorinha, o seu ninho. Gente, daria para conversarmos aqui 3, 4, 5 horas. Até porque vocês não falaram particularmente das igrejas que vocês dirigem, do trabalho, do ofício ministerial e dos filhos. Sim. Falou do nascimento do Marco, falou da anemia e da fraqueza de Léo quando criança, mas não falou de Milka. Milka! E nós vamos fazer uma parte 2 para a gente poder falar um pouquinho da família, porque na minha concepção, uma das coisas mais importantes não é apenas a mensagem ser pregada na igreja, mas são os filhos fazendo a obra. E hoje vocês possuem 3 filhos fazendo a obra diretamente, como obreiros, como na escolinha, e isso é um presente que não tem preço. Isso. Por isso eu acredito, como bem vocês disseram, faríamos tudo de novo. Talvez se você estivesse como empresário em Mariana, a gente sabe que houve uma catástrofe perto. Isso. Sim. Quem sabe, Deus me livre e guarde, alguma coisa poderia respingar em vocês. Ou, se já não bastasse, um filho crescendo perto da nobreza, mas longe da grandeza de Deus. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, o tempo, ele passa e a gente conversou aqui um bom tempo. E se você pegou pela metade, vale a pena você acompanhar e ir para o nosso YouTube. E lá você vai conseguir ver na íntegra o que aconteceu de Gênesis a Apocalipse na vida de Ribeiro e de Luciana dentro da história. E preste atenção, um aborto que deu errado e um morto que nasceu vivo. É de arrepiar. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos. Você que está em casa, vamos orar conosco? Pai querido, nessa hora nós te engrandecemos porque Tu és o Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, humanamente falando, o inimigo fez de tudo para que eles não estivessem aqui, de pé e sendo família. Mas ainda bem que o Teu amor nos constrange. Ainda bem que o Teu plano é muito maior do que o plano do homem. Porque por várias vezes, foi tentado ceifar a vida de Luciana no ventre e ela sobreviveu. 3 filhos que nasceram mortos no ventre da mãe de Ribeiro, e o pai dizia: vai nascer mais um, morto, e aqui ele está. Senhor, a Tua palavra não falha. Por isso, ó Deus, eu oro por cada pessoa que está em casa e que precisa muito do Teu poder e da Tua mão. E que em nome de Jesus todas as demandas do inferno caiam por terra. Todo o agir, os ardis de Satanás
caiam por terra agora. Se há alguém pensando em dar cabo da vida, se há alguém pensando em aborto, se há alguém pensando em tantas opressões, Satanás, você está repreendido, amarrado, em nome de Jesus. E Pai, eu abençoo a vida desse casal, colocando sobre eles a bênção do Senhor, que enriquece e que não acrescenta dores. E que eles vivam, ó Pai, debaixo das Tuas promessas. É a minha oração sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Amém. amém e amém. Pois bem, você que está em casa precisa entender uma coisa. Nós defendemos a vida antes da concepção, no ventre. E por que nós acreditamos nisso? A prova viva está aqui hoje. Hoje Luciana é pastora, é formada, pós-graduada, é mãe de 3 filhos e tem ajudado a salvar vidas. É um aborto que deu errado. Na família de Ribeiro, a mãe dele já tinha abortado 3 vezes. E ele, o pai, dizia: vai ser mais um aborto. Essa mulher só consegue parir filho morto. E ele sobreviveu. Por isso, enquanto existe o fôlego de vida, existe esperança. Nunca deixe de lutar por aquilo que você crê e que você acredita. Enquanto nós estávamos conversando, Deus trouxe uma palavra no meu coração e eu quero trazer para você que está aí em sua casa e não sabe o que fazer e precisa de direção. Deleita-te também no Senhor, Salmo 37:4, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele e tudo mais Ele vai fazer. Todas as quartas-feiras nós oramos a Deus na corrente forte pela família aqui em Sergipe. A corrente que traz libertação. Aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, por hora, na Rua Santo Amaro 53, em breve, na Delmiro Gouveia, 2906, bem próximo, 500 metros do Shopping Rio Mar, o principal shopping da nossa cidade. E escute o que eu estou lhe dizendo, ainda nesse ano, as informações serão: onde fica a Igreja da Graça? Próximo ao Shopping Rio Mar. Daqui a um ano, aonde fica o Shopping Rio Mar? Próximo à Igreja da Graça. Porque aonde a Igreja do Senhor chega, há uma mudança no ambiente e há uma mudança de percepção. A luz de Deus vai brilhar naquele local. E nas quartas-feiras, por hora na Santo Amaro, 6h45, 9, meio-dia, 3, 5 e 7. Posteriormente, nas sextas-feiras, Libertação, 6h45, 9, meio-dia, 3, 5 e 7. Pastor Ribeiro é o braço direito dessa nossa reunião de sexta-feira, abençoando o povo para a libertação. Pastora Luciana, sempre às quartas-feiras, me ajudando também a abençoar famílias e vendo Deus operar aqui em Sergipe. Só falta você aqui em Aracaju. Está na hora de você, passar as férias aqui. E pode vir que o cuscuz é por minha conta. Família bonita, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos da produção. A P9, hoje na pessoa do Arthur, pessoalmente está aqui com a gente, gravando esse podcast. E você, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, pode nos encontrar. Aí estão os nossos endereços eletrônicos, tanto o meu, como do Pastor Ribeiro, como da Pastora Luciana. Nos siga pelo Insta, nos siga pelo TikTok e nos acompanhe pelo YouTube. FamilyCast, entre, siga, curta, compartilhe e vamos para cima, porque é de lá que vem o nosso socorro. Um beijo no coração de todos, um forte abraço, fiquem com Deus, fiquem na graça do Pai.